Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo de revisão de conteúdo e a gente vai começar com um conteúdo de anatomofisiologia, né? Então, sempre que a gente vai estudar anatomofisiologia, de forma geral, a gente começa estudando o animal de dentro para fora. E aí, o primeiro tema abordado é sempre a osteologia. Então, a gente vai tratar hoje da parte básica, da função básica, introdução à osteologia. A gente chama isso de osteologia geral. Então, primeira coisa a ser considerada, lembrando a revisão, né? Osso é uma coisa viva. Então, ele tem células que são renovadas, ele tem fluxo sanguíneo, dói, tem inervação. O osso passa por processo de crescimento, o osso pode passar por processo de doença, né? Então, por isso que a gente estuda o sistema ósseo, sempre lembrando inicialmente que ele é uma estrutura viva, ou seja, ele pode apresentar patologias. E uma coisa muito legal dos ossos é que ele passa por processo de remodelamento. E se quebrar, ele consegue se refazer, consegue cicatrizar, né? Então a gente tem que ter isso em mente porque parece que a gente começa estudando anatomia porque o osso é mais fácil. E não, ele é tão complexo quanto as demais estruturas, demais sistemas do organismo. Mas ele é aquela parte mais interna e que vai trazer, atenção, ele vai trazer condições para que os outros sistemas funcionem, né? Por exemplo, o osso vai fazer reserva de cálcio, reserva de minerais, que são importantes para que ocorra a contração muscular, que é importante para que ocorra o processo de digestão, enfim. Então, o sistema ósseo está integrado com todos os outros sistemas do organismo, sendo um sistema também vivo, né? Quais são as funções dos ossos no nosso organismo? As principais, as básicas, é sustentação, apoio e proteção. Então, é graças ao sistema ósseo que a gente consegue sustentar a nossa postura, né? Ficar na posição adequada. Nós bípedes, com a função de humanos, os animais quadrúpedes, né? Ele também traz apoio ao corpo, então permanece o corpo apoiado e protege alguns órgãos. Não são todos os ossos que fazem o processo de proteção, mas a maior deles realiza esse processo, principalmente os de caixa torácica, né? Fora essas três básicas, tem outras funções, né? Então ali no slide tá trazendo algumas, mas eu gosto muito da função de formação de células sanguíneas e mineralização do corpo. Ou seja, a estrutura óssea é reserva de nutrientes para o nosso organismo, principalmente nutrientes minerais, e é graças à estrutura óssea que a gente tem células sanguíneas, que é a base, né? Para transportar oxigênio, para levar nutrientes para todo o corpo. Então, sem osso, sem vida. A gente vai delimitar agora, nesse momento, cada função mais específica. Então, vamos elencar algumas funções em específico. Primeira função muito importante, dar formato ao corpo. Aqui na imagem a gente consegue ver dois esqueletos. Eu imagino que vocês já suspeitem de que espécies se tratam, né? Então, a gente tem inicialmente um bovino, e a gente consegue ver, né, que é um bovino. Talvez macho, uma fêmea, enfim, não sabemos. Mas um bovino, e a gente consegue ver que se trata de um equino. Por quê? Porque este modelo ósseo vai ser o modelo do corpo externo do animal, né? Inclusive determinando o tamanho, proporção. Então, o modelo ósseo dá o formato do corpo. Se algum osso não esteja presente, ou se ele tenha uma patologia, ou traga, ou não exista no corpo, a gente também vai ver isso externamente no organismo do animal. Segunda função, daquelas mais importantes, sustentação. Então, a gente consegue ficar de pé, a gente consegue se manter na posição de estação, porque existe uma estrutura óssea segurando a gente. Claro que essa estrutura óssea vai trabalhar junto com a musculatura, né? Mas a musculatura por si só ela não consegue sustentar o organismo. Então, a gente consegue ficar em estação, ou seja, de pé, seja bípede ou quadrúpede, de pé, estação, é porque existem ossos que estão sustentando o organismo. Se esses ossos, por exemplo, não estão em condições de fazer sustentação, o organismo não consegue se manter em pé. Para quem já está um pouquinho adiantado na medicina veterinária, é o caso, por exemplo, da hipocalcemia, ou, né, popularmente conhecido como vaca caída na produção de grandes animais, onde o osso não tem cálcio suficiente devido à desmineralização, ocorre. Então, a falta de cálcio no organismo vai prejudicar a contração muscular e nem músculo e nem osso vão conseguir sustentar o animal de pé. E aí a vaca cai, dá o nome de vaca caída, né? Então, aqui, ó, tá já um gancho da nossa clínica mais tarde, como é importante conhecer essa estrutura óssea.
E a gente traz mais um exemplo da girafa, né? Que a girafa só consegue sustentar a cabeça porque existe estrutura óssea junto com estrutura muscular que faz essa sustentação. Se não existir estrutura óssea, se ela estiver lesionada, patologias, enfim, essa sustentação fica comprometida. Na sequência, vem a função de proteção, uma das mais importantes, né? Quais ossos que protegem os órgãos? Na verdade, a estrutura óssea como um todo protege o corpo, né? Ele traz uma dureza ao sistema que traz proteção. Mas tem alguns ossos que são mais importantes nesse processo. Por exemplo, os ossos do tórax, que vão fazer a proteção dos órgãos vitais, coração, pulmão, então garantir circulação, garantir respiração do organismo. Nós temos os ossos do crânio e face, que fazem a proteção então do sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico, mas o mais próximo do central. E nós temos alguns ossos que são viscerais. Esses ossos viscerais, eles vão trazer uma determinada proteção a tecidos moles que possam, porventura, sofrer uma mudança, uma oscilação de movimento, né? Nós temos aí, por exemplo, o ocioide, que a gente vai estudar um pouquinho para frente, o osso peniano, eles acabam também trazendo proteção à estrutura que eles sustentam de tecidos moles. Na sequência, opa, aqui uma imagem bacana, nessa vaca a gente consegue visualizar aqui tanto a estrutura de proteção do tórax, né, protegendo o pulmão, coração, quanto a estrutura craniana, ok? Então, aí esses ossos compõem o organismo do animal, trazendo esse fator de proteção. Quarto e meu preferido, armazenamento de minerais e íons. Então, os ossos, a sua composição, e aí fique claro, a depender do tipo de osso, é nosso assunto no mesmo vídeo. A depender do tipo de osso, e aí em específico aqui os ossos longos, eles são capazes de, na sua estrutura, na sua base, reter minerais que a gente ingere com a alimentação. Então, por exemplo, o cabrito vai lá, come um pasto, nesse pasto tem minerais como ferro, zinco, fósforo, selênio, cálcio, magnésio, enfim, coisas que vêm da terra, né, para a planta. Esse animal come essa planta, ingere, o sistema digestório vai fazer a quebra disso e vai colocar em corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, lembrando lá no primeiro slide, o osso é um organismo vivo, recebe a corrente sanguínea. Essa corrente sanguínea vai passar pela estrutura óssea e vai depositar esses minerais no osso, como forma de reserva. Então, o osso, nesse caso, vai ser uma reserva de minerais. Claro que aqui o corpo vai determinar o sistema endócrino em específico, vai determinar para o corpo se ele precisa ou não reter esses minerais. Se esses minerais estiverem em excesso, o corpo vai descartar e ele vai sair via urinária, via fecal. Mas, se o corpo entender que aqueles minerais são importantes e vão ser utilizados pelo organismo, hormônios mandam o corpo reter esses minerais. E aí é o osso que fica segurando eles. Então, ossos fortes, o osso justamente tem essa dureza, é duro e é forte, porque ele é cheio de minerais que vão ser utilizados pelo organismo. Quando o organismo precisar desses minerais, também uma via hormonal, dentro da endocrinologia, vai dizer para o osso, libera aquele mineral que a gente está precisando aqui para que o sistema funcione, para que a digestão aconteça, para que a respiração seja efetiva, para que a circulação ocorra, enfim. E aí o osso vai disponibilizar esses minerais. Aí quando o animal ingerir novamente minerais, o osso retém, repondo aí o seu banco de minerais. Então, como exemplo desse fator de armazenamento de minerais, a gente traz aqui a lactação, a liberação de cálcio e fósforo do osso para o leite. Então, vamos lembrar lá o processo do parto. Quando uma fêmea, a gente vai pegar de exemplo as bovinas, né? Quando uma fêmea bovina vai ter o processo do parto, ela precisa pensar em contração muscular para expulsar o bezerro de dentro da barriga, e ela precisa pensar em produção de leite, porque esse bezerro vai ter que mamar. Toda fêmea vai precisar disso, né? Mas eu tô pegando de exemplo aqui a fêmea bovina. Então, e um bezerro mama muito no início da sua vida, né? Tem a produção do colostro e depois tem a manutenção desse leite. Tanto a contração muscular quanto a produção de leite vão demandar de muito cálcio mesmo.
Então, durante a gestação, o corpo vai retendo mais cálcio, vai segurando mais cálcio. E aí, quando chega o processo do parto, onde existe contração na musculatura, onde existe liberação do colostro, onde existe produção de leite para manter o filhote, esse cálcio vai ser prontamente disponibilizado no corpo do animal, lá da reserva dos ossos. Só que, claro, isso tem que entrar via alimentar. Então, aqui a gente tem, nesse item, eu falo que é meu preferido, aí, armazenamento de minerais, porque é uma das principais bases fisiológicas que a gente tem que conhecer para entender doenças de produção, doenças da lactação, doenças da gestação, né? Que são comuns aí para animais de produção, visto que a gente quer que eles produzam, então a gente quer que eles reproduzam, né? Tem o processo do parto, da amamentação, produção de leite, lactação, enfim. Então, esse aqui é um ponto-chave da função dos ossos. A gente tem que tratar bem esse osso para o animal conseguir bons resultados depois lá na lactação. Tá? Também é função dos ossos alavancar os músculos para o movimento. Então, como que acontece o movimento? O músculo, ele fica preso aos ossos. Então, aqui tem uma imagenzinha do músculo gastrocnêmio e ele está preso aos ossos, né? Então, ele está preso lá no fêmur, ele está preso no calcâneo através de tendões, tá? Então, o músculo fica preso ao osso através de tendões. Quando este músculo contrai, quando ele encurta as fibras, automaticamente ele puxa o osso. E quando esse músculo relaxa, que ele estica as fibras, o osso desce. Isso faz a movimentação do caminhar, do andar, né? Então, para fazer esse movimento aqui, ó, eu tenho que contrair musculatura. Opa, ele vai contrair musculatura que vai puxar e depois ele vai relaxar a musculatura que vai esticar. E assim eu consigo fazer esses movimentos. Então, tudo isso é uma associação de músculo com osso. Se a gente não tiver o osso, o músculo não vai ter onde se fixar, o músculo não vai conseguir fazer isso tudo sozinho. O músculo é uma estrutura mais, entre aspas, molenga, né? E o osso que confere essa dureza. Então, a gente precisa da estrutura óssea saudável para conseguir alavancar movimentos. Não basta o osso estar lá, ele também tem que ser saudável para conseguir dar suporte para essa estrutura de alavancar movimentos. Próxima função, sexta função, também é uma das minhas preferidas dos ossos, que acho importantíssima, produzir células sanguíneas. É uma das mais importantes, né? Esse processo é chamado de hematopoiese. Então, o que é isso? Isso vai acontecer especificadamente em ossos longos, tá? Então, é fêmur, úmero, principalmente. Ossos longos de forma geral, mas o fêmur e o úmero que são os maiores no organismo. O fêmur fica nas pernas, na coxa, e o úmero fica no braço, tá? Esses ossos longos, eles têm o que a gente chama de medula óssea. Então, é a medula, uma estrutura que está dentro do osso. Gente, tem medula óssea e tem medula vertebral, que é da coluna vertebral. Aqui a gente está abordando medula óssea. Dentro dos ossos tem medula óssea. Muita gente aí conhece nas suas regiões como caracu, tutano, enfim, quando vai fazer aquela culinária lá, às vezes aparece aquele filé que tem aquele osso redondo e como se fosse uma gordurinha dentro do osso, uma estrutura amarela, né? Isso é a medula óssea. Então, essa medula óssea é nela que são produzidas as novas células sanguíneas, células que carregam o oxigênio, hemácias, eritrócitos, plaquetas, células de defesa do organismo. Quando o sangue vem para o osso trazendo nutrientes, trazendo oxigenação, ele traz coisas para o osso funcionar, porque o osso é um organismo vivo. E quando essa irrigação sanguínea vai embora, então aqui a gente tem essa imagem, né? A estrutura sanguínea vindo, trazendo coisas para o osso, minerais, enfim, armazenamento. E aí, quando esse sangue vai embora, ele leva junto consigo novas células sanguíneas. Porque o nosso sangue também está o tempo todo sendo renovado. As células sanguíneas, elas nascem, crescem, amadurecem e morrem. E o organismo se livra delas depois. As novas células sanguíneas são produzidas na medula óssea. E o sangue que passa pela estrutura óssea que é responsável por repor elas no sangue. O que essas células vão fazer? Né? Elas vão ser células de defesa do organismo, elas vão ser células de reparação do organismo e elas vão ser células de
muito importante, condução de oxigênio, ou seja, por exemplo, se não existirem hemácias na corrente sanguínea, o corpo não consegue receber oxigênio, porque é o oxigênio que tem uma molécula de ferro que segura a hemácia e leva ela pelo caminho da corrente sanguínea. Então, essa função é importantíssima também. Na medula óssea é produzida essas células. E aí, quando elas estão prontas, elas ficam armazenadas nessa estrutura do osso, que são as trabéculas. A gente vai estudar um pouquinho para frente isso, vai revisar um pouquinho para frente. Então, nas trabéculas ficam as células maduras, que estão prontas para cair na corrente sanguínea, né? E graças a essa interação que existe da corrente sanguínea com o osso, a corrente sanguínea vem para o osso, traz os minerais lá da digestão, o ferro, o zinco, o fósforo, o cálcio, né? Deposita esses minerais no osso, como um caixa forte, um depósito, e quando vai embora, leva junto novas células sanguíneas, importantíssimas para o organismo funcionar. Próxima função óssea, autorremodelamento. Então, o osso tem essa função de se modelar de acordo com a vivência, o ambiente e as condições do animal. Então, aqui a gente tem duas imagens de dois cavalos, não é o mesmo cavalo, que fique claro, são padrões raciais diferentes, né? Mas aqui a gente vê um cavalo que tem uma coluna, uma postura um pouco mais retinha, né? E aqui a gente vê um cavalo que tem um remodelamento de coluna vertebral. Então, a gente tem esse remodelamento de acordo com a carga que esse animal carregou durante a sua vida de trabalho. Nós também fazemos um remodelamento. Então, a gente, a depender da nossa postura, né? Ombro para frente, caído, o ossinho aqui das costas remodela. Então, a gente pode ter escoliose, cifose, enfim, ter alterações de coluna. Mas não é só na coluna, todo e qualquer osso é capaz de se autorremodelar. E eu não estou falando de fratura, não estou falando de cicatrizar, estou falando de remodelar, né? Então, por exemplo, quando você usa calçados que são mais apertados, geralmente forma-se um calo ósseo. E aí você consegue sentir ali que o osso tem um crescimento de acordo com um processo ambiental que ele vem sofrendo. Outro exemplo bacana que eu gosto de dar nas minhas aulas é passe a mão no osso da sua canela, né? Então você vai passar a mão na sua canela, você vê que ele é feito de ondulações. Cada ondulação dessa é um leve trauma sofrido pelo osso e que por prevenção, por garantia, o osso foi lá e colocou depositou mais uma camada de cálcio. Ou seja, se existe o osso, vamos supor que aqui seja o osso, e esse osso fica levando uma pancada, o corpo entende que ele pode ser fraturado nessa posição, que ele sofre um risco. Então, o que o corpo faz? Vem e deposita uma lombadinha de cálcio aqui em cima, tornando essa região que sofre lesão mais dura, ou seja, aumentando a carapaça do osso, e aí sim evitando que ele venha a sofrer um trauma. Então, se existe alguma região do corpo que sofre traumas, existe esse possível remodelamento ósseo. E aí, quando a gente é criança, a gente cai, chuta a canela, joga futebol, cai de novo, né? Brinca de bola, enfim. E esses autorremodelamentos vão acontecendo naturalmente no nosso organismo. E eles também acontecem no organismo animal. Muito bem. Pensando nisso, vou voltar aqui só um minutinho, porque eu falei que não iria comentar sobre a cicatrização óssea, né? Mas também temos a cicatrização óssea, que é um osso quebra, ele é capaz de se reorganizar, desde que as estruturas estejam próximas, né? O que não acontece é a criação de ponte, não tem como o osso estar quebrado, cada um de um lado, e simplesmente surgir tecido nesse meio. Essas bordas têm que estarem próximas para que ocorra o remodelamento ósseo. Passando para a nossa próxima etapa, classificação dos ossos. Os ossos são classificados em 7 categorias. Professora, mas só tem 6 aí. Concordo com vocês, só tem 6, porque são as 6 que a gente encontra em todas as espécies. A 7ª classificação é o osso visceral, que eu vou comentar na sequência. Então vamos lá. Quem são os ossos? Os ossos são compostos de ossos longos, que são... Vamos aqui para a próxima imagem que a gente vai conversar melhor. Ossos longos, então tem a diáfise, a gente tem essa estrutura do osso também. Na aula de hoje a gente vai falar sobre isso, partes do osso. A diáfise bem grandona, né? Então ela é longa, ossos longos.
Esses ossos longos são os capazes de produzir células sanguíneas, porque dentro deles tem medula óssea, tá? Ossos longos. Nós temos também ossos curtos, já vou pular aqui para a última imagem. Ossos curtos são ossos que não têm medula óssea, mas eles também têm a posição um pouquinho aumentada aqui, ó. Todos esses são ossos curtos. Aqui a gente está falando das falanges, né? Ossos curtos. Na sequência, ossos planos. Aqui na imagem não está, de fato, adequada a visualização em 3D, mas é um osso que parece uma raquete. Ele é plano, assim como se fosse a palma da mão, né? Então, ele é um osso achatado. Esse também pode ser o nome dele, tá? Osso achatado ou osso plano. Nós temos também ossos que têm câmaras de ar dentro. Presta atenção, câmaras de ar dentro. Esses são os ossos pneumáticos. Vamos relacionar esse nome, pneu. Pneu todo mundo conhece, pneu de carro, pneu de bicicleta, pneu de caminhão, enfim. O termo pneu significa ar. Então, quando a gente fala que uma estrutura é pneumática, é porque ela possui ar dentro, ou ela funciona com câmaras de ar, né? Esses ossos aqui são ossos pneumáticos, então eles vão ter câmaras de ar dentro. Esses ossos pneumáticos a gente encontra eles no crânio dos animais, e a maior parte das aves é formada por ossos pneumáticos. Qual que é a função? Qual que é o interesse em ter ar dentro de um osso? É porque esse osso fica mais leve, então ele não fica denso, ele não é cheio de minerais, ele tem bolhas de ar. Essas bolhas de ar vão conferir leveza. Então, o nosso crânio, ele protege o sistema nervoso central, mas os ossos ao redor são ossos pneumáticos. Porque se a nossa cabeça fosse toda cheia de minerais, ela ia ficar muito pesada, a gente não ia conseguir sustentar a cabeça. Então, o osso existe, mas confere leveza através dessas bolhas pneumáticas, tá? Na sequência, a próxima classificação são os ossos irregulares. Eles têm função variada no organismo. O principal exemplo dos ossos irregulares são as vértebras, inclusive aqui é uma vértebra cervical. E a caracterização deles é que eles são cheios de pontas. Então, é regular, não tem uma determinada forma, né? Então, a gente percebe aqui os processos mais preeminentes, né? São essas pontas. E nós temos também os ossos sesamoides. Meu Deus, que nome difícil. Sesamoides. Os ossos sesamoides são aqueles que estão junto do esqueleto, mas não estão grudados no esqueleto. Então, eles não têm ligamentos. O que liga um osso em outro osso são ligamentos. E esses ossos sesamoides não têm ligamentos. Ou seja, eles estão juntos, mas eles não estão grudados no esqueleto. Eles são ossos soltos, tá? Esses ossos sesamoides, eles ajudam e facilitam a movimentação. Então, é muito comum a gente encontrar os ossos sesamoides nos membros, onde tem bastante movimento, né? O nosso humano, nosso osso sesamoide mais conhecido é a patela, que é o osso do joelho. Se você já exercitou o seu joelho, você consegue jogar a patela para lá, para cá, assim, ela fica molinha. Ela não sai ali do joelho, né? Ela não dá a volta no joelho, a não ser que tenha uma lesão. Mas ela fica móvel, ela consegue se movimentar em relação aos demais ossos. Essa é a função do osso sesamoide. E aí, o que não está nesse quadro ainda é o osso visceral. Então, o osso sesamoide é aquele que está junto de estruturas moles. Então, o osso visceral é aquele que está no meio de estruturas moles. Então, nós temos alguns exemplos, que é o ocioide, é um ossinho que fica na garganta, então ele não está grudado no esqueleto também, ele fica lá no meio das vísceras. Esse ossinho, ele estica as pregas vocais. Então, graças a ele, a gente consegue ter tonação, fonação, né? O leão consegue rugir porque existe o ocioide, o cachorro consegue latir porque existe o ocioide. Então, ele segura as pregas vocais, ele tem um formato de ferradura. Também existe o osso peniano, exclusivo dos cães, só os cães vão ter osso dentro do pênis, que ajuda no processo de acasalamento com a fêmea, visto que o cachorro, quando acasala, ele transpassa a fêmea, né? Ele fica de bundinha com bundinha, ele transpassa a fêmea, e na hora de transpassar, se não existir o osso peniano, o pênis não fica fixado na vagina, não consegue existir a cópula. E existem alguns bovinos, mas é muito raro, e agora está muito mais raro ainda, que apresentam um osso cardíaco.
Não é, assim, fora do comum achado encontrar um osso cardíaco, mas é raro. Então, esses ossos seriam os ossos viscerais, ok? E aí, quando a gente fala da estrutura, para finalizar aqui, quando a gente fala da estrutura do osso, a gente está visualizando o osso como um todo. Aqui é um osso longo, né, que está visualizando. Inicialmente, a gente divide esse osso em região de epífise, que é onde ele faz a articulação com outro osso, região de epífise. Região de metáfise, que é onde ocorre o crescimento ósseo. E região de diáfise, que é o corpo do osso. Né? Então, é epífise, metáfise e diáfise. E ainda esse osso ele é demarcado por uma linha epifisária. Né? Essa linha epifisária é o que divide a metáfise da epífise. E tanto a metáfise e a epífise tem aquelas trabéculas que eu comentei dos ossos longos, que é onde ficam armazenadas as células sanguíneas maduras, que vão ser carreadas para o sistema sanguíneo, tá? Porém, o osso ainda tem outras estruturas importantes, né? Existe uma membrana externa ao osso chamado de periósteo. Então, esse nome peri lembra de periferia, que é a região ao redor, né? Por exemplo, uma cidade tem o centro e tem a periferia, fica ao redor. Ao redor do coração tem o pericárdio, né? Então, no osso vai ter o periósteo, que é uma membrana que, como, por exemplo, sela o osso, como se fosse um verniz ao redor do osso, tá? Dentro da estrutura óssea, então separando o osso da medula, separando o osso da trabécula, o osso em si, a parte mineral, nós temos o endósteo. Então, uma membraninha, tipo um papel filme bem fininho, uma membraninha interna, ok? E aí, onde existe esse osso duro mineralizado, a gente chama ele de osso compacto, tá? E onde existe a trabécula, ou seja, essas bolinhas onde ficam as células sanguíneas maduras, nós chamamos isso de osso esponjoso, porque parece uma esponjinha, tá? Aí, dentro do osso, onde existe a medula, que produz as células sanguíneas, a gente chama de cavidade medular. Óbvio, de novo, cavidade medular apenas em ossos longos. Os ossos curtos, os ossos planos, os ossos irregulares não vão possuir essa cavidade medular. E, agora, uma coisa que todo osso possui, porque todo osso é vivo, primeiro slide, é que todo osso recebe sangue. Então, a entrada do sangue no osso e a saída do sangue do osso vão acontecer por pequenos furinhos chamados de forame. Então, sempre que houver furinhos no osso para recebimento de suprimento sanguíneo, a gente chama isso de forame, independente se é entrada ou saída. Forame. E o vaso sanguíneo que entra no osso é denominada artéria nutrícia. Então, ele vai trazer nutrientes para o osso. Tudo bem que ele vai levar as células sanguíneas embora, mas ele vai trazer nutrientes para o osso conseguir se manter vivo, né? Oxigênio, vai retirar gás carbônico, vai trazer minerais, vai levar fora o que o osso não usa mais, enfim. E ao redor do osso, para que ele possa se comunicar com outro osso, sem fazer atrito, nós temos ainda uma cartilagem articular. Né? Então, aqui ao redor dos ossos vai acontecer uma cartilagem articular. Aqui é uma outra imagem que traz as mesmas estruturas. Epífise, metáfise, diáfise, osso compacto, osso esponjoso, formado pelas trabéculas, medula óssea, forame nutrício, que é o buraquinho aqui no caso, seria forame nutrício, artéria nutrícia e cartilagem articular, ok? Então, todo osso vai receber essa suplementação sanguínea através dos forames. Aqui tem uma imagenzinha dos forames, olha que bonitinhos. Aqui já são forames de saída, tá? Geralmente o forame nutrício entra no meio da diáfise, ou seja, no meio do corpo do osso, e aí ele sai pela epífise, tá certo? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar nos comentários. Como o canal está ativo mais frequentemente a partir desse ano, eu vou ter o maior prazer em responder as dúvidas de vocês. Fico à disposição. Logo a gente conversa mais. Um beijo.